Seja bem-vindo, bem-vinda. Agora nós vamos aprender, depois, daquele vídeo da parede com os tijolinhos, com a rachadura. Se fosse colocar aquele elemento aqui, ia ficar muito bonito também. E nós vamos aprender agora a parte de cima de uma casa ou de uma estrutura. Vamos aprender sobre telhados. Eu fiz esse aqui para você ter uma ideia de como vai ficar esse daqui. É muito importante, esse aqui é telhado de barro. É muito importante a gente entender os tipos de telhados, mas para pintura esse é o melhor e o ideal. Tem gente que faz aquelas pastilhas, só a pincelada, fica um telhado rústico ou telhado de palha. Particularmente eu gosto desse telhado aqui em si, porque tem esses detalhes, dá esses volumes, o sombreamento. Então eu vou ensinar tudo isso passo a passo aqui nesse telhado de cima. Qual a importância de você aprender a fazer esse telhado? Você vai repetir a técnica até o final, a mesma coisa. Então você vai entender sobre volume e profundidade. Então volume é uma telha, profundidade é entre elas, o sombreamento que fica interno, essa parte aqui da elevação de cada telha uma sobre a outra. É importante você aprender telhados, que se você quiser fazer casario, uma casinha no campo, fica muito charmoso você colocar as telhas mesmo. Aqui na paleta é pouca tinta porque é um espaço pequeno, não tem necessidade de usar muita. Eu vou usar o branco, o amarelo indiano, o amarelo ocre, terra de sombra queimada e o sombra queimada para fazer esse telhado. Somente esses. Você vai separar também o óleo de linhaça, se caso precisar, Se tem tinta que tem excesso. Aqui eu vou misturar os dois. Eu posso fazer isso para não pegar um e o outro. Então eu quero que fique também um tom puxando um pouco para o amarelo. Estou usando o pincel 427, o código número 4 chanfrado. Pode não ser chanfrado, não precisa também. Misturei aqui o amarelo indiano e o amarelo ocre. Eu vou dar as pinceladas em cada fileirinha. Posso fazer isso. Também posso fazer as linhas do meio primeiro. Então você vai decidir o que você quer fazer primeiro. Aí você me pergunta, qual conselho você me dá? Começa então com, eu poderia pintar todo de amarelo e depois vir marcando, mas para você não perder a cor escura, que é difícil de misturar, que novamente eu vou explicar aqui porque eu tô pintando aqui num papel cartão, e eu usei base acrílica aqui para facilitar, não sugar tanta tinta e eu ter tempo de misturar, para não gastar a tela à toa. Então você pode comprar um papel Paraná, uma folha bem grande, como eu expliquei lá no outro vídeo. Se você não viu, vai lá assistir, que tá muito legal o vídeo dos tijolinhos, e é um elemento bacana que você pode utilizar nas paredes do teu casario. Aí você vai economizar a tela e você vai fazer os testes. Ah, mas eu vou gastar tinta. Guarda o papel cartão, faz um mini cavalete de algum material e coloca enfeitando isso que você fez, para você não perder. Você faz como teste e ao mesmo tempo põe para enfeitar uma mini tela. E aí você trabalha e não precisa gastar tela, e vai usar a tela somente para fazer os trabalhos. E olha, e pode ser até que você venda, porque as pessoas se interessar, porque assim como tem gente que quer aprender, você vai pintar todas essas linhas do lado do telhado, todas essas linhas, e você vai poder vender. E aí, com a primeira venda que você fizer, você vai comprar mais material. E assim foi assim que eu comecei. Então, eu vendia um quadro, eu já corri e comprava mais material para não faltar. Então, é interessante você fazer esses testes, nesse papel aqui, que aí não perde material. Então, você vai fazer toda essa linha aqui. Aqui em cima tem tipo um mini triângulozinho
que vai para a direita, não vem para a esquerda, vai para a direita, que é uma sombra desse telhado em cima desse. Porque eu tenho que fazer esse tipo de telhado tão difícil e complicado? É bonito de fazer um trabalho desse, e quando você se esforça para fazer um tipo de trabalho desse, você termina, e quando vai fazer aquele trabalho mais simples, você termina muito mais rápido ainda. Porque o seu cérebro foi ativado para desafio, então você foi desafiado a tentar fazer algo muito difícil. Conseguiu, e quando for fazer o fácil, vai tirar de letra. Então você vai fazer todo esse cantinho aqui primeiro, e depois volta aqui para fazer as linhas do lado do telhado. Porque eu tô pintando com 0, para não correr o risco de borrar. É o único pincel que vai me dar a precisão de fazer esse detalhe aqui. Eu tô usando esse aqui, é o 2 zeros. E o código 62 da Acrylex. É um pincel barato, o custo dele, mas é um pincel que você tem que ter muito mais cuidado, porque a cerda dele é um pouco inferior em relação aos outros pincéis, né? Ele é mais para trabalho escolar, mas eu gosto muito de usar ele porque ele tem um preço muito acessível e me atende, não me deixa na mão. Então, um movimento repetitivo, mas é interessante deixar bem feito. Aí agora você vai puxando essas linhas. Você pode fazer assim, telha por telha. Que largura que espessura é a linha. Você só vai marcar, não tem problema. Não faz isso aqui, ó. Não faz essa linha aqui. Quando você for trabalhar nesse telhado, lembrando que você vai repetir esse trabalho aqui, você fica livre para escolher. Você pode muito bem só desenhar esse telhado aqui e mais nada, só para treinar. Eu fiz esses detalhes aqui para você ter uma ideia de como fica no elemento inteiro, no trabalho total, né? Então, você pode fazer somente o telhado no teu desenho, não precisa fazer esse desenho todo aqui não, fica livre para fazer. Então, você faz a linha aqui, né? O que eu ia falar? Você não faz a linha assim, ó. Você pode tremer, mas se você não conseguir fazer isso aqui, essas pinceladas aqui, você faz do jeito que achar melhor, contanto que você consiga. Somente as linhas retas aqui, você vai pintar. Se não ajudar, você molha um pouquinho de óleo de linhaça. Óleo de linhaça, é incrível que às vezes eu uso aparelho e a língua embola um pouco. Você usa e aí dilui mais a tinta e facilita mais o deslizamento aqui da linha. É interessante você aprender dessa forma, porque você vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montar um quadro inteiro com os passo a passo de elementos que você aprendeu. E aí não vai ter tanta dificuldade. Não tem problema se ficar assim um pouco aqui, achar que errou, não errou. Eu só tô querendo marcar o meio entre as telhas. Agora você vai pintar. Dá um ângulo para você ver aqui.
você vai pintar essas partezinhas aqui, essas curvas, que são telhas, entre as duas aqui embaixo. Então, essa ponta aqui, você consegue ver elas, né? Esse trabalhado de telhas aqui. Então, aqui na ponta, ela tem que ser pintada também. E vamos pintar com sombra queimada. Então, você vai pintando, não deixa o triângulo aqui, uma curvinha, como se fosse uma folha de um lado, uma folha de um outro. Que folha? Esse formato aqui. Que ele vai aparecer, é como aqui embaixo, ele aparece mais quando o telhadinho tá em cima. Então, vai ajeitando onde não ficou bom. E vamos começar a fazer a parte da telha. Agora, você vai pintar com indiano e amarelo ocre as telhas, todas elas. Só fazer a pintura. O risco, você não cobre ele, deixa ele aparente. Se correr o risco de passar por cima sem querer, não tem problema. Aqui na ponta é um pouquinho mais detalhado, então você usa a pontinha do pincel para não tirar o formato daqui. Como os dois tem pigmento bem transparente, na hora que ele coloca aqui, ele aparece a marcação do desenho, então me facilita eu pintar tudo para depois só vir fazendo as curvinhas do telhado e definindo aqui cada um deles. Tem um jeito de fazer um a um, mas se você fizer isso, você demora muito. E aí, você pode até achar chato, né, o trabalho em si. E assim, são maneiras de facilitar até a vida da gente, né, pintar rápido e um trabalho bonito. Como é tinta a óleo, eu posso pintar tudo de uma vez e depois fazer os detalhes. Se fosse acrílica, você tem que ir preparando um por um primeiro, deixando pronto para depois fazer o outro, porque não consegue voltar e ajeitar o detalhe que está fazendo entre o modelo que você escolheu. Se você não conseguir fazer esse detalhe da ponta da telha aqui, você usa o zero. Ele vai te ajudar a ter uma precisão maior para você fazer e não ter tanta dificuldade. Ou você pode pintar todos eles primeiro e depois pintar a fileirinha. Se você borrar, você tira o excesso onde está borrado com o pincel molhando no Ecosolve e vindo no trabalho e tirando e limpando no pano. E aí volta e continua fazendo, e aí você não perde.
não fica perdendo tempo, né, fazendo outro cartão para trabalhar novamente, não tem necessidade. Molha lá no EcoSolve, toca no pano e vai tirando, vai repetindo esse processo até sair a tinta que foi borrada. Aí você vai firmando a mão. Se borrar aqui, você não se preocupa, depois ajeita. Ó, como eu fiz a pontinha aqui, já foi mais rápido. Cheguei lá, eu não precisei ficar contornando. Você pode fazer isso, fazer toda a ponta e depois vir fazendo as fileiras. Aqui é esse papel Paraná. Esse que é o papel Paraná que eu trabalhei com a base acrílica. E aí ficou toda branca para eu poder trabalhar em cima. Caso você não tenha habilidade, o cartão ficar mexendo, movendo, você prende também. Você prende com a fita crepe dos lados, aí fica bem presa e você não vai ter dificuldade de ficar toda hora botando o cartão novamente no lugar para poder pintar. Ou fica segurando. Chegando aqui nessa ponta, você vai ter o cuidado aqui com essa lateral, porque não tem a linha aqui. E vai pintando com muito cuidado, para não borrar o céu. Aliás, o céu não vai ter céu, né? Você vai trabalhar somente o telhado, a telha. Se caso você fazer uma paisagem como essa aqui, aí você tem que ter cuidado com o céu e o trabalho que foi feito aqui atrás. Tá, agora você vai pegar o zero novamente. Vai diluir um pouquinho o sombra queimada. Geralmente eu rodo assim o zero para a cerda ficar bem juntinha e não aberta, porque não facilita na hora de fazer o detalhe. Vou consertar aqui onde eu borrei, em alguns lugares que não ficou bom. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar a curvinha, vai fazer ela em todo o telhado. O que você vai fazer depois? Depois que todas as curvinhas estiver pronta, você vai puxar pouquinho com a pontinha do pincel zero para a parte do telhado para frente. Então você vai fazer esse trabalho aqui sem desmanchar a curvinha que foi feita, só para suavizar e dar o formato mesmo de uma sobre a outra. Vamos fazer agora a sequência de todos. Bem na ponta do pincel você coloca a tinta e vai fazendo essa marcação da curva. Às vezes uma carga de tinta dá para fazer quase todas. Aqui na ponta você tem cuidado de não passar.
Depois que você pega o jeito, você faz com mais rapidez. Essa quantidade de tinta no pincel não pode, porque vai fazer um trabalho borrado e você vai ter trabalho de consertar. Eu tô cobrindo aqui umas falhas que eu tô vendo aqui com o próprio sombra queimada. Poderia deixar aqui desse jeito, posso, mas é interessante você dar os puxãozinhos aqui, né, de leve, para ela ficar um pouquinho, até um pouco mais rústica e dar uma impressão mesmo de as telhas mais velhinhas, né, telha de barro mesmo. Vai fazer isso em todos. Onde tiver falha, você cobre. Falhas são essas partezinhas que ainda ficaram brancas. Esse trabalhozinho aqui, ele dá mais volume ainda no telhado, em cada telha. Algumas estão tão bem feitinhas que nem precisa puxar. Então você vai fazendo isso, muito cuidado com os intervalos de uma e outra, para não perder a forma, senão você vai ter que repetir novamente o processo para poder fazer esse trabalho aqui final. E vamos puxar. Agora eu vou fazer o processo de volume com o branco. Você percebe que eu não usei terra de sombra queimada, eu vou usar nessa parte desse telhadinho aqui de cima, para diferenciar um pouco daqui. Então você vai dar as pinceladas com o claro, só pinceladas, pega bem pouquinho para não ficar tão marcado, no meio da telha. E vai fazendo esse processo em todas, para poder dar o volume. O branco, ele marca demais. Os lugares que fica muito, você vai lá e volta e mistura. Não muito, mas mistura um pouquinho. Eu posso depositar a tinta e voltar e misturar um pouco. Posso colocar em todas e depois vir e misturar. Agora vamos trabalhar no telhado de cima. Eu vou misturar um pouco com terra de sombra queimada. Vou pintar aqui essa parte aqui, que é o outro lado do telhado, desse lado aqui da casa. Vou pintar aqui embaixo com sombra queimada. Pego o terra de sombra, misturo um pouquinho aqui. E vou pintar, só que aqui uma a uma.
Porque eu não vou fazer a fileira, porque você vai correr o risco de borrar essa lateral aqui. Então, como é fora, eu fiz um pássaro aqui. Como é fora, você teve um cuidado maior aqui. E a extensão é maior, então é melhor você fazer cada uma. Então, eu vou fazer com outro pincel, senão a gente termina só amanhã. Eu tô vendo um jeito aqui de pintar, né? Pra você não perder nada. Então, fica um pouco até meio torto aqui pra mim, mas eu consigo. Eu consigo fazer aqui. Então, você pega aqui o terra de sombra, mistura um pouquinho aqui na misturinha que fizemos aqui. E vai pintando uma a uma. Deixando esse intervalozinho aqui pra gente passar o sombra queimada. Também corre o risco de você borrar as telhas que já estão prontas aqui. Então, é melhor você fazer de uma a uma, que a atenção vai ficar maior do cuidado que já está pronto. E vai fazer a curvinha aqui, que é o finalzinho da telha. Agora eu vou pegar o zero. Com muito cuidado eu vou fazer a curva. Faço de todas primeiro e depois eu volto para corrigir algumas imperfeições que podem ter ficado. Então, você pega aqui, é como se fosse uma vírgula. Você toca aqui e faz a curvinha. Agora você pega o sombra queimada e vai trabalhar agora aqui na lateral da telhado, das telhas de cima, puxando aqui para não desfazer a de baixo, que é uma sombra assim de nada que dá aqui em cima desse telhado. Já ajuda e cobre as imperfeições. Agora você vai pegar o branco e vai dar os toques finais aqui em cima, só com a pincelada. Eu passei um pouco aqui, vou consertar. E é isso. O telhado tá feito e você pode praticar. Você pode fazer um modelo aí para você, com uma telha muito maior, para você treinar de uma a uma, ou fazer esse processo todo num telhado que você fizer, escolher. Você vai ou pode fazer a minha figura que eu fiz, ou escolhe um telhado do seu gosto, mas sendo que você tem que fazer essa técnica e trabalhar nesse telhado aqui, nesse modelo. Agora você tá pronto para pintar qualquer telhado daqui para frente. E nada vai te impedir de fazer um modelo bem bonito na tua casinha no campo, no casario, ou na casa que você escolher, até de uma casa de marinha, né, que tem nas praias, na beirada, às vezes, e vai ficar bem legal. Espero que você tenha gostado. No início eu não falei, mas eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal para você receber as notificações, né? E clicar no sininho
para você receber a notificação e novidade de próximos vídeos que vão ter ainda, dos passos dos elementos para você pintar numa pintura completa. Não esquece de dar um joinha e até o próximo vídeo.